Olá! Então, na nossa aula de física de hoje, nós vamos continuar com o assunto de eletrodinâmica e vamos estudar os medidores elétricos. Antes de mais nada, nós temos aqui o formulário. Caso você ainda não tenha, pode pausar o vídeo e anotar todas essas fórmulas e que a gente vai usar na aula de hoje. Então nós temos aí a primeira lei de Ohm, ela é muito importante. A relação entre a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Então essa sim é uma fórmula que vai ser amplamente utilizada tanto na aula de hoje quanto nas próximas aulas. E as fórmulas importantes, ou relações, são associação em série, associação em paralelo e as formulinhas de potência elétrica. Muito bem, então agora a gente vai ver os medidores elétricos. Quais são eles? Então vamos começar pelo amperímetro. Quem é o amperímetro? Então temos aí uma figura, um desenho representando o amperímetro e ao lado nós temos aí o símbolo que representa o amperímetro. Ele é um dispositivo que mede a intensidade da corrente elétrica. Então, no circuito que a gente vai ter nos exercícios, para calcular a corrente elétrica, nós colocamos esse instrumento, ok? E esse instrumento sempre vai estar ligado em série, ok? Sempre em série, para poder realmente calcular a corrente elétrica. E no caso ideal, o amperímetro tem resistência nula. Bom, isso faz todo sentido porque o amperímetro ele tem que calcular o quê? Ele tem que calcular a corrente elétrica. Como sabemos que o amperímetro calcula a corrente elétrica, então ela tem que ter resistência nula, porque tem que passar toda a corrente que a gente quer medir por esse aparelho. Muito bem, então continuando aí, o segundo dispositivo elétrico que a gente vai estudar na aula de hoje é o voltímetro. Quem é o voltímetro? Então nós temos aí o voltímetro, o desenho dele, e também aí embaixo a representação, é como a gente vai representar ele no circuito elétrico, ok? Bom, o voltímetro mede a DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica no resistor. Como a gente quer medir a tensão elétrica no resistor, então ela tem que ser ligada em paralelo, ok? Então esse dispositivo tem que ser ligado em paralelo. E no caso ideal tem resistência infinita. Por que o voltímetro, no caso ideal, tem que ter resistência infinita? Porque basicamente não pode passar corrente nesse dispositivo. Não pode passar nenhuma corrente elétrica, porque senão ele não consegue calcular corretamente aí a tensão no resistor, ok? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um circuito elétrico e vamos tentar medir a corrente elétrica e a diferença de potencial na prática. Vamos lá? Então nós temos aqui o nosso laboratório online. Então primeiro de tudo, vou colocar aqui uma pilha ou bateria. Então nós temos a pilha, ok? Vamos colocar um resistor ou resistência e vamos colocar os fios. Então um fio ligando aqui o polo positivo da pilha com um dos terminais do resistor e outro fio aqui ligando o polo negativo da pilha com outro terminal do resistor. Então perceba aqui que fechando o circuito vai aparecer o que, ó? Vai aparecer corrente elétrica. Então esse é o fluxo dos elétrons, esse é o sentido real, e o sentido convencional é o sentido dos prótons, certo? Então sempre saindo do polo positivo, indo na direção do polo negativo. Muito bem. Claro, agora nós temos aqui um valor de resistência, colocamos 10 ohm, valor da resistência, e o valor da tensão elétrica colocamos também 10 volts.
ok? Então 10 volts para a tensão e 10 ohm. E aqui eu queria muito que você pausasse o vídeo e calcule pra gente, claro, usando a primeira lei de Ohm, quanto vale a corrente elétrica desse circuito e também quanto que vale a tensão elétrica nessa resistência. Então vamos lá, pausa o vídeo e tente calcular pra gente. Muito bem, então espero muito aí que você tenha calculado. Acho que é um exercício bem simples, né? Então, se você conseguiu o valor de 1 ampere, você conseguiu responder corretamente, tá? E para a gente calcular, no caso no papel, né, com lápis, é muito simples. É só usar a formulinha U igual a RI, o U vale 10, o R também vale 10. É só dividir, né? 10 dividido por 10, que dá 1. Agora, na prática, nós teríamos que usar um instrumento de medição. Qual instrumento que mede a corrente elétrica? É o amperímetro, certo? Amperímetro. Vamos lá, vamos pegar o nosso amperímetro. Aqui, ó. Esse é o amperímetro que mede a corrente elétrica. E nós sabemos aí que o amperímetro, nós temos que colocar ele em série, ok? Colocamos ele em série. Então vamos ver quanto vale a corrente elétrica no fio. Olha só. 1 ampere. Então tá correto. Vale 1 ampere. E agora nós vamos pegar o voltímetro para medir aí a tensão elétrica. Então nós temos aqui o voltímetro, ok? E lembre-se, o voltímetro nós ligamos sempre em paralelo, ok? Em paralelo. Então eu vou pegar os terminais do voltímetro. Um eu vou colocar aqui nessa resistência, né? Num dos terminais da resistência e outro aqui, nesse outro terminal. Então estamos ligando em paralelo e o voltímetro mede 10 volts, ok? O voltímetro mede 10 volts, que é quem? A própria tensão da pilha. Então vamos ligar aqui, ó, nos terminais da pilha. Também vai dar 10 volts, ok? Então, o voltímetro nós ligamos em paralelo e o amperímetro nós ligamos em série, certo? Então, acho que por enquanto está bem fácil, né? Bem tranquilo, bem fácil. Esses são, então, os dois instrumentos de medição que vão mostrar pra gente os valores da corrente e valor da tensão elétrica. Muito bem, então agora a gente vai fazer um exercício na prática aí. E claro, a gente vai também colocar esse circuito no simulador. Vamos lá. No circuito elétrico esquematizado, a DDP, a diferença de potencial entre os terminais X e Y, é igual a 100 volt. 100 volt. Calcule as indicações do amperímetro e do voltímetro. Olha lá, então nós temos aí o voltímetro ligado em paralelo nessa resistência de 100 ohm e o amperímetro, ok? Tá vendo? Nós temos ali duas resistências em paralelo, 100 ohm com 100 ohms. Então o amperímetro, o Azinho ali, né? Ele tá ligado em série com a resistência de 100 ohm. Então ele pede a medida desses dois dispositivos, o voltímetro e o amperímetro. Então aqui eu queria muito que você pausasse o vídeo. Acredito que você já consegue, né, calcular normalmente aí o valor da tensão, o valor da corrente. Mas agora vamos incluir esses dois instrumentos de medição, o voltímetro e o amperímetro no nosso circuito. Claro, colocar o voltímetro e o amperímetro no circuito não altera nada nas continhas que a gente for fazer. Ele só mostra que a gente está calculando o valor específico da tensão em uma resistência e o valor específico de uma corrente elétrica em um fio, ok? Então vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer esse exercício.
Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Aqui eu vou montar o nosso circuito no simulador. Vamos lá? Então, temos aqui uma resistência de 100 ohm na parte de cima, duas resistências de 100 ohm em paralelo, né? E uma resistência de 50 ohm lá na parte de baixo. E agora nós vamos conectar utilizando fios. Então, primeiro fio, ligando as duas resistências em paralelo aqui. Eu vou fazer diferente assim, né? Nunca se esquecendo que as duas resistências, essas duas de 100 estão em paralelo. Depois saindo aqui, ligando a essa resistência de 50 ohm. Muito bem, então é basicamente esse circuito aqui que você tem aí, né, na figura, tá? E ele falou que estamos colocando uma fonte de tensão, né, entre XY valendo 100 ohm, aliás, 100 volts, certo? Então vamos colocar uma pilha aqui, ou uma bateria, com uma tensão de 100 volt. Prontinho. Vamos marcar aqui 100 volts. Ok. Pronto, 100 volts. E aqui vamos ver a corrente elétrica. Olha só a corrente elétrica no circuito. Perceba que essa corrente elétrica, que é o sentido convencional, primeiramente vai passar por essa resistência de cima, de 100 ohm. E aí, essa corrente ela se divide em duas partes, né? Porque nós temos duas resistências em paralelo. Duas de 100 ohm aqui. E depois, a corrente ela se junta e vai passar por essa resistência de 50 ohms. E por fim, volta para a bateria. Então, bateria, né? Sempre a corrente sai do polo positivo e volta para o polo negativo. Legal, então esse é o sentido da corrente elétrica aí. Eu acho que você conseguiu aí observar, né, direitinho. E caso você tenha feito as contas corretamente, agora você pode conferir os valores do amperímetro e do voltímetro. Então vamos começar pelo amperímetro. Quanto que vale o valor da corrente elétrica? Então peguei aqui meu amperímetro e nunca se esqueça que o amperímetro está ligado sempre em série, né? Então ele vai estar em série com a resistência de 100 ohm. Então ele vai estar aqui. Então vamos ver quanto que vale a corrente. Observei o valor, 0,25 amperes. Então se você conseguiu esse valor, parabéns. E agora vamos continuar vendo o valor do que? O valor da tensão elétrica naquela resistência de 100 ohm lá em cima, né? Então lembre-se que o voltímetro ele está ligado sempre em paralelo, ok? Então eu vou colocar o voltímetro aqui e aí vamos conectar aqui em paralelo e dar uma olhadinha no valor da tensão, 50 volts, ok? Então se você calculou corretamente aí, o valor da tensão vale 50 volts, ok? Bom, então caso você não tenha conseguido aí obter esses valores, nós vamos voltar aqui para fazer as continhas. Vamos lá então? Então primeiramente você vai redesenhar esse circuito aí na sua folha. E agora você vai colocar uma fonte de tensão aqui, ó, valendo 100 volt. Muito bem, então desenhei aqui no meu circuito 100 volt, certo? Vamos lá. Quais são os passos que nós temos que fazer para resolver esse circuito? No caso você tenha problemas e não lembra dos passos, recomendo fortemente aí que você assista os vídeos anteriores, ok? Então o primeiro passo era o que? Calcular a corrente total do circuito, I total. Só que para calcular a corrente total nós precisamos da resistência equivalente do circuito. Vamos lá, então perceba aí que você tem
duas resistências em paralelo, essa de 100 com essa outra de 100, que eu estou circulando aqui em verde. 100 com 100 em paralelo. Lembre-se que resistências iguais era só dividir pela quantidade. Então são duas resistências de 100 ohm. Portanto, a resistência equivalente aqui vai valer 100 dividido por 2, que dá 50 ohm, certo? 100 dividido por 2, que dá 50 ohm. E aí, agora em azul, essa resistência de 50, ela vai estar em série com essa outra de 50 aqui embaixo, que também está em série com essa de 100 aqui em cima. Por que elas estão em série? Porque a corrente que passa, que se chama corrente total, ela vai passar por essa resistência de 100 ohm aqui em cima, vai passar pela associação dando 50 ohm e também vai passar por essa de baixo de 50 ohm, certo? Portanto, quanto que vale a resistência equivalente? Eu estou escrevendo aqui agora na esquerda. A resistência equivalente do circuito vai ser o que? É só você somar, né? Então tá todo mundo em série agora. Vamos somar 100 ohm mais 50 mais 50, que dá 200 ohm. 200 ohm. E agora é só aplicar o que para achar a corrente total? Vamos aplicar a lei de Ohm. U igual a R vezes I, em que o U é 100 volts, que é a tensão total do circuito. O R é a resistência equivalente do circuito, que vale 200, vezes a corrente total, o I. Então o I vale 100, passa o 200 dividindo, 100 dividido por 200, que dá 1 sobre 2, ou 0,5 amperes, ok? 0,5 amperes. Então a corrente total vale meio ampere. Perceba nesse circuito que, como a corrente total vale meio ampere, e essas duas resistências aí, ó, em verde, né? Elas estão em paralelo, 100 e 100. Então quer dizer que metade da corrente elétrica vai por uma resistência, então 0,25 ampere, e outra metade para outra, 0,25 amperes. Por que que vai ser metade metade? Porque as resistências são iguais, certo? E a corrente total é a soma das duas correntes, 0,25 mais 0,25 dando 0,5, certo? Muito bem, então a corrente elétrica que passa no amperímetro, então amperímetro tem uma corrente valendo 0,25 amperes, que está de acordo com o nosso circuito lá do simulador, certo? Bom, e agora é só calcular o voltímetro, né? A tensão do voltímetro. Quanto que vale a tensão do voltímetro? É só fazer a lei de Ohm, U igual a R. Então o U é a tensão que a gente quer. A resistência vale 100 ohm vezes a corrente, que é 0,5. Então 100 vezes 0,5, que é a corrente total, valendo 50 volts. Muito bem, então a tensão do voltímetro é 50 volts. Certinho? Muito bem, então espero que você tenha conseguido aí fazer esse primeiro exercício. E agora nós temos mais um exercício para praticar na aula de hoje. Então tá aqui, exercício da FUVEST 2016. Vamos lá, vamos ler o enunciado. O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, 3 resistores R1, R2, R3 de resistências iguais e fios de ligação. Muito bem, então dá uma olhadinha nesse circuito. Veja o amperímetro, razão, veja o voltímetro, veja as resistências R1, R2, R3 e veja a fonte de tensão. Ok.
Continuando a ler o enunciado. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2 é igual a... Legal, então, novamente aqui eu queria que você pausasse o vídeo, né? Então, primeiro de tudo, redesenhe o circuito, faça um novo desenho, colocando aí devidamente os valores da corrente elétrica, 2 amperes, e o valor da tensão, 6 volts, e tente calcular aí o valor da potência dissipada em R2. E lembre-se da fórmula, né? No comecinho da aula apresentei todas as fórmulas utilizadas para o capítulo de hoje. Então, pega as formulinhas de cálculo de potência e faça as continhas. Então vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer aí, começando pelo desenho. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. Então, vamos desenhar. Então, eu vou desenhar a fonte de tensão. Lembre-se, né? Polo positivo, barrinha maior. Polo negativo, barra menor. Todas as resistências são iguais. Então, podemos desenhar um circuito mais ou menos assim aqui do nosso lado direito, né? Olha só. A fonte... o amperímetro, as resistências agora, R1, R2 e R3, ficando mais ou menos assim. Todas as resistências valendo R. E não se esqueça de colocar também o voltímetro, né? O voltímetro tá aqui, ó. Pronto. Legal. Então nós queremos aí a potência dissipada em R2. Potência dissipada em R2. Eu vou circular a resistência, que é essa resistência em verde. Então nós queremos calcular essa potência. Claro, para calcular essa potência, nós precisamos ou da corrente elétrica, ou do valor da resistência, ou o valor da tensão, não é isso? Então vamos anotar agora as informações que nós temos do enunciado. O valor do amperímetro, né? O amperímetro mede 2 amperes, é isso? 2 amperes. Essa é a corrente do circuito. Olha só, é a corrente total, a corrente que sai da pilha, polo positivo, polo negativo, corrente total. Nós também temos aí o valor do voltímetro, 6 volt, 6 volt. Então tá aqui, ó, 6 volt. Muito bem. E agora, como nós prosseguimos? Perceba que essa resistência, né? Aliás, todas as resistências elas são iguais. Portanto, se nessa resistência R1 tem uma tensão de 6 volts, quanto vale a tensão nessa outra resistência aqui no nosso lado direito aí, né? Que é essa resistência circulada com verde. Ela tem qual tensão? Quanto que vale a DDP, diferença de potencial? Espero que você tenha pensado aí corretamente, né? Então, claro, também vale 6 volts. Por que também vale 6 volts? Olha só, a corrente elétrica das duas é igual, porque elas estão em série, né? Elas estão em série. Então, como a corrente é igual e as resistências são iguais, a consequência é que a tensão também vai ser igual, 6 volts para cada, ok? E sabendo disso, né, nós podemos obter aí o valor da tensão total do circuito. 6 volts com 6 volts, a tensão total vale 12 volts.
12 volts. Muito bem. 12 volts. Então tudo aí vale 12 volts, que é nada mais do que a tensão da pilha, ou força eletromotriz da pilha, valendo 12 volts. Tá certo? Legal, nós temos quase tudo aí do circuito, né? Nós temos a tensão total, que vale 12 volts. Nós temos a corrente total, que vale 2 amperes. Ainda não temos o valor da resistência R, mas é possível calcular agora o valor do R, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos calcular a resistência equivalente do circuito e jogar na formulinha da lei de Newton, né? Aliás, a lei de Ohm, tá certo? U igual a RI. Então vamos lá. Calculando a resistência equivalente do circuito. R com R, as duas estão em série. Então a resistência equivalente aqui a gente soma, né? R mais R vai dar 2R. E aí agora, em paralelo com esse R de baixo. Então, quanto vale a resistência equivalente aí? Produto pela soma, né? Produto multiplica 2R vezes R, dividido pela soma 2R mais R, que dá 2R ao quadrado dividido por 3R. Simplificamos aí, né? R com R, então corta. Deu 2R sobre 3. Essa é a resistência equivalente do circuito. Muito bem. E agora nós podemos jogar na formulinha da lei de Ohm. Vamos fazer isso? Então vamos lá. A lei de Ohm, vou colocar aqui em cima. Tá bom? Vou escrever ali em cima em preto. Lei de Ohm, U igual a RI. Vou escrever um pouquinho mais baixo para poder enxergar. Vamos lá, U igual a RI. A tensão total do circuito vale 12. Resistência equivalente do circuito 2R sobre 3. E a corrente total do circuito 2 amperes. 2. Pronto. Agora dá para achar o valor da resistência R. Então multiplica em cruz. 24 igual a 4R. Passa 4 dividindo. O R é igual a 24 dividido por 4. Então a resistência vale 6 ohm. 6 ohm. Então cada uma dessas resistências tem valor de 6 ohm. E agora, por fim, circulando novamente em verde, podemos calcular aí o valor da potência nessa resistência, certo? Então vamos fazer em verdinho. A resistência vale 6 ohm. A tensão U vale 6 volts. E agora você pode utilizar a formulinha de potência. Qual fórmula que você pode escolher? Potência é igual a U quadrado sobre R. U quadrado sobre R. Então vai ficar 6 ao quadrado dividido por 6, que dá 6 watt. Qual que era a unidade de potência? Era watt, certo? Muito bem. Então, resposta 6 watt. Alternativa B de bola. Legal, então fizemos aí uma questão da FUVEST 2016. Claro, né? Essa é uma sugestão de resolução. Você pode ter feito de maneiras diferentes. Claro, se você fez de uma maneira diferente do que eu fiz, coloque aí nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida e também caso não tenha ficado muito claro algumas coisas da aula de hoje, coloque no meu comentário também aí. E caso você prefira, é só entrar em contato. Então, todos os links estão aí associados aí, né, a esse vídeo. Então, temos vídeos também de aulas anteriores sobre associação de resistores, de potência elétrica. E também aí o meu contato está nos comentários. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e bons estudos!